Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem por aí. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre a semana 2 do PET 3. Então, relembrando o conteúdo que a gente vem vendo, a gente está estudando as classes funcionais orgânicas, que são grupos de substâncias que apresentam o mesmo grupo funcional. Então, a gente já viu no início do patch 1, no início do patch 3, a primeira semana, a função orgânica álcool, enol e fenol, que são três funções que apresentam como característica o grupo funcional hidroxila, que é o O ligado a H, e esse oxigênio está ligado através de uma ligação simples ao carbono da cadeia principal. Aí a gente viu que a diferença entre um álcool, enol e fenol é que o álcool está ligado à cadeia carbônica, a hidroxila está ligada à cadeia carbônica através de uma ligação simples, e esse carbono é um carbono saturado, ou seja, ele só faz ligações simples. Depois a gente viu que o enol é a hidroxila ligada a um carbono que apresenta uma ligação dupla, ou seja, ele é um carbono insaturado. Lembrando que a dupla tem que estar no carbono e que está ligado à hidroxila. Se estiver em outro carbono, é um álcool, tá? E depois a gente vê o fenol, que é quando a gente tem a hidroxila ligada a um anel aromático, né? Que apresenta a ressonância entre duplas e simples. E a gente viu no PET 2 a função hidrocarboneto, que são compostos que apresentam somente carbono e hidrogênio na sua estrutura, na sua cadeia carbônica. E a gente viu também como nomeá-los, e essa regra de nomenclatura a gente segue para todas as funções orgânicas, alterando apenas o sufixo, né? Que o sufixo é de acordo com cada função orgânica. Sufixo para hidrocarboneto é o, sufixo para fenol é enol e álcool é ol. E agora a gente vai ver mais duas funções orgânicas nessa semana, que são funções oxigenadas também, que apresentam o átomo de oxigênio. No entanto, a, o grupo funcional presente nessas funções é a carbonila. Então, a gente viu na semana passada funções orgânicas oxigenadas que apresentavam hidroxila. Essa semana são funções oxigenadas que apresentam a carbonila. Então, a gente vai ver aldeído e cetona. Então, inicialmente aqui ele traz no PET um texto sobre quais são os componentes da fumaça do cigarro. Então, vocês leiam essa contextualização aqui. Depois, ele vai trazer conceitos básicos relacionados a essas duas funções orgânicas. Então, como eu havia dito, a gente vai estudar funções oxigenadas, ou seja, que apresentam o átomo de oxigênio, e essas funções são aldeídos e cetonas, tá? Então, as duas funções dessa semana, aldeídos e cetonas. Então, aqui ele vai fazer uma contextualização, né, com o texto que ele traz anteriormente, falando que além de presentes na fumaça do cigarro, outras substâncias também contêm esses compostos, que são os aldeídos e cetonas, como, por exemplo, o formol. Formol é utilizado como conservante. Então, quando no estudo, por exemplo, de anatomia, que utiliza animais que foram mortos para manter a estrutura desses animais, é utilizada uma solução de formol. Então, coloca uma cobra lá na solução de formol, ela vai conservar a sua estrutura. Acetona, acetona, muitas das pessoas utilizam para remover esmalte em unhas, né? Então, não confundam acetona com cetona. Acetona é um composto que é classificado como cetona, tá, gente? O nome usual acetona se refere à propanona, que é quando a gente tem uma cetona com 3 átomos de carbono. Então, a gente vai ver isso mais à frente. Então, esses compostos têm em comum o grupo funcional. Então, a gente já viu lá que grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos.
E o grupo funcional característico de aldeído e cetona é a carbonila. Como que é constituído esse grupo? Ele é um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio, através do quê? De uma ligação dupla. Então é um C dupla O. Isso é carbonila, tá? Então toda vez que aparecer C dupla O, carbonila. COH, hidroxila, tá? Então aqui ele fala da diferença entre o formol e a acetona, que o formol é uma carbonila ligada a dois átomos de hidrogênio e a acetona é uma carbonila ligada a dois grupos metil, que é CH3. Então no formol a gente tem um aldeído, que é o acetal, o metanal, tá? Também conhecido como formol, e a acetona, que é a propanona, que são três átomos de carbono. Então, o formol é do grupo dos aldeídos e a acetona é do grupo da cetona. Então, o aldeído ele apresenta o grupo carbonila na extremidade da cadeia carbônica e a cetona apresenta o grupo carbonila entre carbonos, dentro da cadeia principal. Isso daqui é a principal diferença entre eles, tá? Então, para você diferenciar se é uma carbonila ou se é uma cetona, você vai olhar onde que está localizado a, a, a desculpa, onde que está localizado a carbonila. Então, se a carbonila estiver localizado no meio da cadeia, significa que é uma cetona. Agora, se a carbonila estiver ligado na extremidade da cadeia, é um aldeído, tá? Então, a gente tem a cadeia carbônica. Se C dupla O está lá na pontinha, está no último carbono da cadeia principal, é um aldeído. Agora, pode estar no início também, né? Sempre nas extremidades. Agora, se estiver no meio da cadeia carbônica, vai ser uma cetona, tá? Para dar os nomes a esses grupos, o que a gente vai considerar? Para aldeído, a gente vai utilizar o sufixo -al. Então, lembra lá que para álcool a gente usava -ol? Então, aldeído a gente usa -al. Para cetona, a gente usa -ona, tá? Então, por isso que a gente chama propanona, devido a ter três átomos de carbono, terminação ona, tá? O aldeído mais simples tem o nome metanal, ele possui apenas um átomo de carbono, daí o prefixo met. Já a cetona mais simples, ela tem o nome propanona, pois possui três átomos de carbono, daí o prefixo prop. Tá? Lembrando que como a cetona, o C dupla O tem que estar no meio da cadeia carbônica, você não consegue ter uma cetona com um ou dois átomos de carbono. São necessários três átomos para você ter um intermédio ali, um intermediário para você colocar o C dupla O. Aqui ele fala um pouquinho sobre a nomenclatura, né? O infixo AN, pois apresenta tanto o metanal quanto a propanona somente ligações simples, e a terminação de acordo com a função orgânica. Como nas cetonas o grupo carbonila está localizado dentro da cadeia carbônica, é necessário indicar a posição dessa carbonila. Então, lembra lá que a gente indicava qual que era a posição da hidroxila? Então, antes do OL, a gente colocava um número indicando em qual carbono que essa hidroxila estava localizada. A gente tem que fazer isso para o dupla O também, tá? Então, ó, aqui tem alguns exemplos de estruturas de aldeídos e cetonas. Aqui tem o metanal, então C dupla O, um único átomo de carbono, e a propanona, três átomos de carbono. Aqui ó, ele dá o exemplo ó, da 3-metilpente-2-ona. Então, como que a gente faz nomenclatura? Do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Seleciona a cadeia principal, que tenha o grupo funcional. Então, aqui está o C dupla O, que é a carbonila. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descesse, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que pegar a cadeia que está reta aqui. Para enumerar, sigo a mesma orientação que eu fiz para o álcool. Você enumera dando a menor numeração para o grupo funcional. Então, eu tenho que enumerar da direita para a esquerda, porque o grupo funcional está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse daqui para lá, 1, 2, 3, 4. Então, o correto é da direita para a esquerda. 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho o quê? Uma ramificação
do tipo metil, porque essa ramificação só tem um átomo de carbono. Então, o prefixo met, toda ramificação tem a terminação il, então metil, 3-metil. Na cadeia principal tem 5 átomos de carbono, prefixo para 5, pente. Depois você indica, aqui ele não colocou o an, tá? Mas tem que ter aqui, ó. Seria pentan 2-ona, igual tá aqui embaixo, ó, 2-pentanona. Então faltou o an aqui, então teria o an só de ligações simples, depois o 2 antes do ona, porque o ona indica que é uma cetona, tá? Então, aqui, ó, a gente tem na posição 2, ou seja, no segundo carbono, o dupla O. Então, 3-metilpentano 2-ona. Quando for aldeído, você não precisa indicar em qual posição está o dupla O, somente se tiver 2 dupla O, aí você fala qual posição que está. Mas no caso, sempre eles vão estar nas extremidades, tá? Então não é necessário você indicar. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 4 átomos de carbono, então but para o prefixo porque é 4, an só de ligações simples e a terminação al, tá? Então, basicamente é isso que vocês precisam entender para essa semana. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Vou fazer um vídeo breve para falar dos exercícios.